Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 58 do 8º ano. E o assunto é Segundo Reinado, Expansão Cafeeira e outras atividades. Para o desenvolvimento desse assunto, temos os seguintes objetivos. Explanar acerca do cultivo cafeiro, em especial os fatores de sua expansão. Descrever a produção cafeira no Vale do Paraíba, formas de transporte e a decadência da cultura. Identificar os fatores que levaram a produção cafeira para o oeste paulista e apontar as novas produções inseridas no Brasil no Segundo Reinado, como o açúcar, algodão e o látex. Antes de mais nada, já separe seus materiais, você vai precisar do seu livro didático, caderno de história, assim como lápis, caneta e borracha. Com tudo isso em mãos, podemos dar continuidade. O café ele foi introduzido no Brasil quando? No início do século XVIII, vindo da Guiana Francesa. Ele foi levado para a capitania do Rio de Janeiro, onde passou a ser cultivado para consumo doméstico. Apenas no final do século XVIII, com a ampliação do consumo nos países do Ocidente, é que a produção para o mercado começou a se expandir. Mercado externo. Pensem que a economia do Brasil é muito voltada para o mercado externo, tá? Em 1840, o café já era o principal produto da economia brasileira. Ele representava cerca de 40% das exportações do país e mais da metade da produção mundial, para vocês terem uma ideia. Isso devido a alguns fatores. Quais seriam eles? Porque aqui no Brasil nós tínhamos abundância de terras, disponibilidade de mão de obra, condições climáticas favoráveis para essa produção e o aumento do consumo do produto no exterior. Sobre a primeira fase da produção, ela teve como centro o Vale do Paraíba. Lá, os cafezais se espalharam por municípios fluminenses. Quais seriam eles? Barra Mansa, Vassouras e Barra do Piraí. E ainda por municípios paulistas, como Taubaté, Areias e Bananal. A região possuía condições naturais excelentes para o cultivo, que seriam terras virgens e férteis, chuvas regulares e aí no relevo acidentado que protegia a planta dos ventos fortes que vinham ali do oceano. O cultivo no Vale do Paraíba ele seguia um modelo adotado na agricultura de exportação do Nordeste, que era baseado na grande propriedade, o latifúndio e na mão de obra escrava. Sem intervir em inovações técnicas, esses fazendeiros aumentavam a produção por meio do quê? Da expansão, aumento das terras dedicadas para a plantação do café e ainda para novas terras e da ampliação do contingente de escravos, do número de escravos para trabalhar aqui. Devido à proximidade do litoral, havia uma facilidade também para escoamento do produto para a Europa e para os Estados Unidos. Anteriormente à construção das primeiras ferrovias, o transporte do café ele era feito pelas tropas de burros e também de mulas, ou ainda em carros de bois até portos intermediários. E então, desses portos, eles iam para os portos exportadores, aqueles que mandavam o produto lá para a Europa, que seria o do Rio de Janeiro e também o de Paraty. Por volta do ano de 1860, a cultura cafeeira do Vale do Paraíba ela começou a dar sinais que estava em decadência. E quais seriam os fatores que explicam essa situação? Desmatamento, as práticas de queimada, o sistema extensivo, que seria a exploração de uma grande extensão de terras de produção, a ausência de técnicas para evitar a erosão causaram também o enfraquecimento tanto das plantas e, consequentemente, uma queda
da produção. Pensem que já naquela época um problema, a questão do desmatamento, esse não pensar, né, no futuro das terras, aquela questão de deixar para descanso, adubo, entre outras situações. Em virtude do declínio da lavoura cafeeira lá na região do Vale do Paraíba, a economia do café seguiu para uma nova fase. E agora ela teve como rumo o oeste paulista. Quais são os fatores que levaram a produção para o oeste paulista? Um solo de terra roxo, que era uma terra muito fértil, uma geografia pouco acidentada e ainda grandes extensões de terras que não haviam sido exploradas, então estavam bastante férteis, virgens basicamente. Esses fatores, ainda atrelados à questão da adoção de novas técnicas agrícolas, fizeram com que os cafezais do oeste paulista fossem ainda mais produtivos e duradouros que os do Vale do Paraíba, para vocês terem uma ideia. Além do café, outros produtos foram importantes para a economia nacional e ainda tiveram destaque nesse volume, nesse número de exportações dentro do segundo reinado. Destaco para vocês o açúcar, que já teve o seu período assim de glória, mas continuava muito forte. A questão do algodão e o látex. Vamos entender cada um deles. O açúcar, ele continuou sendo um produto importante para as exportações, mesmo perdendo a predominância que teve lá no século XVI, com os primeiros engenhos, as primeiras mudas de cana. Já o algodão, ele era das províncias do Maranhão e também de Pernambuco, tinha o segundo lugar na pauta de exportações do Brasil e em razão da queda da produção lá dos Estados Unidos, que estava enfrentando uma guerra civil, a Guerra da Secessão, que iremos estudar nas próximas aulas, o algodão brasileiro passou a suprir grande parte da demanda por essa matéria-prima, que era utilizada principalmente pelas indústrias de tecidos inglesas. Já a questão do látex vai ter seu auge ali em 1870 na Amazônia. A extração do látex das seringueiras fez com que a região tivesse um crescimento econômico bastante grande. O látex seria uma seiva que, ao passar por determinados processos, dá origem à chamada borracha natural. Até coloquei para vocês aqui a árvore, como é extraído o látex dessas seringueiras. A demanda, ou seja, a procura desse produto aumentou muito em virtude do quê? Do desenvolvimento da indústria automobilística, que acontece ali no processo da segunda revolução industrial. A exploração dessa riqueza na Amazônia brasileira atraiu muitos nordestinos, principalmente do Ceará. Por quê? Porque eles estavam fugindo da miséria e ainda da prolongada estiagem que estava atingindo o sertão do Nordeste, isso na década de 1870. Na próxima aula, iremos fazer uma introdução sobre o fim da escravidão no Brasil. Lembrem-se que a escravidão era a principal mão de obra naquele período. E ela chegou ao fim, sim, por influência de um país estrangeiro, mas eu já estou dando muito spoiler, mas ela foi, sem sombra de dúvidas, um processo que foi lento e gradual. Por quê? Porque afetava, de certa forma, a elite brasileira naquele momento. Neste ponto, vocês devem fazer atividade com o objetivo do quê? De revisar todo esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão, assim, essenciais para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!